Fala galera do sexto ano, tudo certo? Eu sou o professor Pedro e nós vamos para a nossa segunda aula da quarentena. Nesta aula nós vamos falar sobre Mesopotâmia. Vamos nessa? Na aula passada o professor falou um pouco sobre o período paleolítico e neolítico. No período neolítico, nós vimos que os povos começaram a fabricar instrumentos mais evoluídos do que do período paleolítico. Lembrando, o período neolítico significa idade da pedra nova ou da pedra polida. Novas técnicas e novos modos de vida foram inseridas na população. A agricultura foi inventada, o uso do fogo foi aperfeiçoado e outras questões também foram entrando no cotidiano das pessoas. Assim, as primeiras cidades foram surgindo na região que a gente conhece hoje como Crescente Fértil. A região da Crescente Fértil abrigou diversos povos, dentre eles os sumérios, os egípcios, os hebreus, os fenícios e muitos outros que estudaremos mais adiante. Nesta aula, nós vamos abordar sobre os mesopotâmicos. A Mesopotâmia, ao contrário do que parece, não era um povo, não era uma civilização, não era uma cultura, muito menos uma religião. Então, o que era a Mesopotâmia? A Mesopotâmia era um território que ficava situado entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E Mesopotâmia significa terra entre rios. Já que a Mesopotâmia não era uma civilização, como nós vimos anteriormente, e ela era então um local, qual foi a primeira civilização ou as civilizações que habitaram este lugar? Nós iniciaremos falando dos Sumérios. Segundo os historiadores, a história só tem início com a invenção da escrita. Portanto, os historiadores chegaram à conclusão que o primeiro povo a desenvolver uma forma de escrita foram os Sumérios. Eles desenvolveram uma escrita chamada cuneiforme. Por que esse nome? Porque eles usavam argila e pregos em formato de cunha, como vocês estão vendo nesta imagem ao lado. Como foi a primeira civilização a desenvolver a escrita? Eles são considerados a primeira civilização da história. Eles foram os primeiros povos a viver organizadamente no território da Mesopotâmia. Os sumérios foram os primeiros a construir diques para desviar as águas do rio Tigre e Eufrates para suas propriedades, desenvolvendo ainda mais a agricultura e a criação de animais. Os sumérios ainda são responsáveis pela criação da roda, o que facilitou muito o comércio, e o arado, que os ajudou na ampliação da agricultura. O desenvolvimento da agricultura propiciou aos mesopotâmicos, em especial os sumérios, o crescimento populacional. É óbvio, agora, quanto mais alimentos existem, mais pessoas podem morar naquele local, dando origem às primeiras cidades. Para que uma cidade fosse bem-sucedida, ela precisava estar próxima de um rio. Por isso que as primeiras cidades se desenvolveram às margens dos grandes rios. Veremos nos próximos capítulos outras civilizações que se fixaram próximo a outros importantes rios. Os sumérios também foram responsáveis pela formação das primeiras cidades no mundo. As mais antigas são Ur, Lagash, Uruk, dentre outras. Cada uma delas tinha suas próprias leis, seu palácio e o seu rei, que comandava o comércio, os exércitos e outras coisas pertinentes à cidade. Além disso, esses reis também eram responsáveis pela construção de obras públicas, como a construção de estradas, parques e outras coisas mais. Sem dúvida, a invenção da escrita é um dos inventos mais importantes da humanidade e estão atribuídas, como já foi falado nesse vídeo, aos sumérios. Os registros mais antigos eles são datados de 4.000 anos antes de Cristo e eles foram encontrados na cidade de Uruk. A escrita cuneiforme ela foi utilizada para o controle de tributos, controlar estoques, criar poemas e muitas outras coisas. Na religião, os sumérios eram como qualquer outro povo que estudaremos a respeito de Mesopotâmia. Eles eram politeístas. Politeísta significa
acreditar em vários deuses. Poli, vários, teísta, deuses. Ou seja, assim como os próximos povos que veremos, os sumérios acreditavam em vários deuses. Para finalizar os sumérios, é importante destacar que, como cada cidade tinha o seu próprio rei, elas eram chamadas de cidade-estado, ou seja, cada uma tinha seu rei, suas leis e seus tributos. O segundo povo que iremos abordar são os acádios. Por volta do ano de 2300 a.C., o rei Sargão I, um rei particularmente mau, invadiu as terras dos sumérios, conquistou e controlou todas as cidades, dando início ao primeiro grande império da história. Os acádios adotaram a escrita cuneiforme como sua própria escrita e incorporaram muitos costumes sumerianos, dando início a uma cultura conhecida como Sumério-Acadiana. Eles foram responsáveis pela criação de um calendário lunar de 12 meses, com a divisão em semanas e cada semana divididas em 7 dias, muito parecido com o nosso calendário, não é mesmo? Após a morte de Sargão I, o grande imperador, o Império Acadiano entrou em declínio e outros povos conquistaram a região. Dentre eles, podemos destacar os Amoritas, que deram origem ao primeiro grande império babilônico. Os Amoritas, ou babilônicos como ficaram conhecidos, desenvolveram o primeiro código de leis escrito no mundo, o chamado Código de Hammurabi, porque foi desenvolvido pelo rei Hammurabi. Naquela época, as pessoas não sabiam muito bem como é que as leis funcionavam. Às vezes, um pobre cometia algum crime e era penalizado de uma forma, e o rico que cometia o mesmo crime era penalizado de uma forma mais branda. Para que tudo ficasse claro, o rei Hammurabi resolveu escrever em uma pedra as leis que ditavam as regras dos babilônicos. E mais uma vez falando, esse código, esse conjunto de leis, ficou conhecido como Código de Hammurabi. E ele tinha o princípio básico da lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Olha aqui ao lado alguns dos artigos do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi determinava, dentre outras coisas, como um cidadão deveria se comportar, questões familiares e por aí vai. Observe então alguns dos artigos escritos no Código de Hammurabi. Se alguém enganar outra pessoa, difamando essa pessoa, e este outro não puder provar, então aquele que enganou deve ser condenado à morte. Se alguém roubar o filho menor de outro, este alguém deve ser condenado à morte. Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado. Se alguém tiver um débito empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos ou a colheita for ruim, os grãos não crescerem por falta d'água, naquele ano a pessoa não precisa dar ao seu credor dinheiro algum. Ele deve levar a sua tábua de débito na água e não pagar aluguel naquele ano. Se alguém furta bens do deus ou da corte, deverá ser morto. E mais, quem recebeu dele a coisa furtada também deverá ser morto. Esses são alguns exemplos dos artigos do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, então, ditou as leis por vários e vários anos, como deveriam se comportar os cidadãos da Babilônia. Após a morte de Hammurabi, os seus sucessores não conseguiram controlar a região e acabaram sendo dominados por outros povos. Na aula que vem, falaremos mais sobre outros povos mesopotâmicos. Por enquanto é isso, façam as atividades e bom feriado! Ó, a cachorrada tá doida aí, ó. Eita, cachorro, cachorro.